Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre como resolver um determinante de ordem 3. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, a gente tem que lembrar que um determinante é um número que está associado a uma matriz. Então, se eu quero calcular um determinante de ordem 3, isso significa que eu quero calcular um número que está associado a uma matriz de ordem 3. E como é que eu devo proceder para calcular esse determinante? Primeiro, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna aqui do lado. Então eu vou colocar 5, 2, 1. Agora a segunda coluna, 3, 2, 0. Nesse momento, eu vou precisar efetuar o cálculo dos valores que pertencem às diagonais principais e depois às diagonais secundárias. Nós temos que lembrar que diagonais principais são essas daqui, ó. Esta e esta daqui. E as diagonais secundárias são ao contrário. Esta daqui, depois esta daqui e por último esta daqui. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos colocar aqui os resultados das diagonais principais e depois eu vou fazer menos o resultado das diagonais secundárias aqui, ok? Então eu começo a proceder da seguinte maneira. Primeira diagonal principal, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Segunda diagonal principal, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 positivo. Terceira diagonal principal, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. Finalizei as minhas diagonais principais, que são 3. Agora eu tenho que partir para multiplicar os números que pertencem a cada uma das diagonais secundárias. Então esta daqui é a primeira. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 positivo. Segunda diagonal secundária. 0 vezes 2, 0. Vezes 5, 0. Aqui se eu colocasse um sinal de mais ou menos não teria problema. E por último, essa última diagonal secundária aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Portanto, aqui eu tenho os resultados da minha diagonal ou das minhas diagonais principais e aqui das diagonais secundárias. Como é que eu devo fazer agora? Resolver o que está dentro de cada parênteses. Então aqui, 30 mais 6, 36. Mais 0, continua sendo 36. Eu vou repetir esse sinal de menos aqui, porque ele está indicando que eu vou fazer o oposto do resultado que eu encontrar aqui. Se for positivo, ficará negativo, e se for negativo, vai ficar positivo. Então, resolvendo ali dentro daquele parênteses, 2 mais 0, 2, mais 18, 20. 20 positivo. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu vou repetir o 36, ok? Esse menos está indicando que eu devo fazer o oposto daqui, então menos 20. Portanto, 36 menos 20 vai dar 16. E esse é o resultado do meu determinante desse primeiro exemplo que eu estou passando para vocês. O segundo exemplo, então, é esse determinante aqui, ó. Vejam que já está envolvendo mais números negativos, então a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Eu vou repetir a primeira coluna, menos 2, 3 e menos 1. A segunda coluna, 4, 2 e 3. E aí eu sei que aqui eu vou ter um resultado das minhas diagonais principais menos o resultado das diagonais secundárias, ok? Então eu começo aqui, ó, primeira diagonal principal, menos 2 vezes 2, menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. Depois essa segunda, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 1, menos 4. E por último, a minha última diagonal principal, 0 vezes 3, 0 vezes 3, 0 novamente. Agora eu vou partir para minhas diagonais secundárias, que são essas daqui, ó. Ok? Sempre nesse sentido. Então, essa primeira diagonal secundária, menos 1 vezes 2, menos 2, vezes 0, 0. Segunda diagonal secundária, 3 vezes 1, 3, vezes menos 2, menos 6. E por último, a minha última diagonal secundária aqui, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 6 vezes 4, menos 24.
Agora, eu vou resolver o que está dentro desse parênteses aqui. Então, 8 menos 4, 4, mais 0, 4. Menos, vai continuar. Aqui eu vou fazer 0 menos 6, menos 6. Menos 6 com menos 24, menos 30. Portanto, 4. Esse menos está indicando que é o oposto. Então, mais 30. Portanto, 4 mais 30, 34. Bem, pessoal, então por último, nós vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Eu vou repetir a primeira coluna. Agora eu vou repetir a segunda coluna, certo? Aí a pessoa coloca aqui, ó, o parênteses para representar todos os valores das diagonais principais, menos um parênteses para representar todos os valores das diagonais secundárias. Então nós vamos começar, ó. Primeira diagonal principal, menos 2 vezes 1, menos 2. Vezes menos 2, 4 positivo. Segunda diagonal principal, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Por último, menos 4 vezes 3 dá menos 12, vezes 1, menos 12. Agora nós vamos começar a colocar os resultados das diagonais secundárias. Começando aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Depois, 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. E por último, menos 2 vezes 3, menos 6. Vezes 2, menos 12. Certo? Então agora nós vamos resolver o que está aqui dentro desse parênteses. 4 mais 24, 28, menos 12, 16. Esse menos vai continuar aqui, porque ele vai representar o oposto desse resultado. E aqui dentro do parênteses, menos 16 com menos 6 dá menos 22. Com menos 12, menos 34. Bom, e aí eu vou terminar aqui embaixo, ó, 16. Esse menos vai indicar o oposto do que está aqui dentro, mais 34. Portanto, 16 mais 34, 50. Certo? E aí esse é o resultado, então, do nosso determinante de ordem 3. Tá certo, pessoal? Então se inscrevam no canal e até uma próxima aula.